Parte 1. Um lugar para permanecer. O Senhor se revelou pela palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Judas 24 e 25. Capítulo 1. Minha história, sustentado pela Bíblia. Todos nós estamos em algum lugar, ainda que às vezes não saibamos onde. Isso é verdadeiro tanto geográfica quanto teologicamente. Você pode ser vendado, conduzido num carro pela cidade durante 1 hora e depois sair do veículo. Você estava em algum lugar, mas talvez não soubesse onde. Fiz isso com minha esposa no dia de seu 40º aniversário, para que não soubesse aonde eu a estava levando. No caso de minha esposa, ela é muito esperta quanto à cidade e podia dizer, pelos sons e curvas, onde estávamos. Não funcionou. Mas, como ilustração, você pode entender o que estou querendo dizer. Podemos estar em algum lugar e não saber exatamente onde. Isso também é teologicamente verdadeiro. Todos nós estamos em algum lugar. Não quero dizer que toda pessoa está fixa em algum lugar. Talvez você esteja pronto para deixar seu lugar geográfico tão logo a venda seja removida. E o mesmo é verdadeiro no que diz respeito à sua posição teológica. A venda que tenho em mente pode ser tão simples que nunca pensamos seriamente a respeito de onde estamos. Em outras palavras, talvez não saibamos onde estamos porque nunca demos atenção a esse fato. No entanto, apesar disso, estamos em algum lugar. Permanecemos na influência do que não sabemos? Isso é verdadeiro no que diz respeito à Bíblia. Todos nós estamos em algum lugar em relação à Bíblia. Poucos de nós crescem num lar que crê na Bíblia e chegam a crer nela e amá-la. Permanecemos nisso. Cremos na veracidade do que a Bíblia diz e tentamos colocar nossa vida em harmonia com a Bíblia. Mas essa não é a regra. Meus professores universitários na Alemanha estavam em alguma posição em relação à Bíblia, mas não era onde eu estava. Talvez você já tenha estado onde eu estou e tenha se afastado. Ou talvez tenha feito muitas perguntas e se desiludido com as respostas anti-intelectuais de cristãos que creem na Bíblia. Ou talvez esteja um tanto distante de onde estou e tudo que consegue ver são sombras, mas elas são muito atraentes. Ou talvez tenha passado por uma crise que fez tudo parecer instável e anseia por algo firme e durável. Alguns de vocês cresceram num lar no qual a Bíblia era totalmente ausente. Viam-na somente em noticiários, quando pessoas faziam juramentos com a mão sobre a Bíblia. Até hoje, ela pode estar tão ausente na mente de vocês quanto uma equação matemática da qual nunca ouviram falar. Mas essa equação pode ser verdadeira. Pode descrever as forças da gravidade que nos mantém no chão, ou representar a interação de oxigênio e dióxido de carbono que nos mantém vivos, ou ainda significar a propulsão necessária que um motor a jato precisa para manter o avião no ar. Em outras palavras, vocês podem estar sob a influência de uma equação que mantém a vida e nem mesmo saber que ela existe. Isso também pode expressar a realidade concernente à Bíblia. Pode descrever uma realidade que os envolve sem que saibam. Pode descrever um poder que os mantém em existência. Pode apresentar um caminho de verdade, plenitude e alegria que alguns de vocês têm almejado, enquanto outros não. Sem se dar conta disso,
Alguns de vocês apreciam partes desse caminho e talvez odeiem outras. Mas uma coisa é certa: todos nós permanecemos em alguma posição no que se refere à Bíblia. A Bíblia é mais parecida com uma carta do que com uma equação. Comparar a Bíblia a uma equação matemática não é algo admiravelmente profundo. Você pode viver toda a vida com relativa felicidade e depois morrer sem se entristecer porque nunca conheceu uma única dessas equações. Embora elas descrevam como você anda, respira e voa, conhecer uma fórmula específica não é importante. A Bíblia não é assim. E a principal razão é que a Bíblia é mais semelhante a uma carta do Criador do universo do que a um registro de leis da natureza. O registro de leis da natureza é impessoal, mas uma carta do Criador é pessoal. A principal diferença entre uma carta pessoal e um livro-texto de física é que a carta tenciona conectar-nos com o coração e a mente do escritor, enquanto o livro-texto não. Essa é a grande diferença a respeito de como nos aproximamos da Bíblia. Ela expressa o coração e a mente de uma pessoa divina ou é apenas um registro de experiências religiosas humanas? Essa é uma das perguntas mais importantes a respeito de onde estamos. Estamos conscientemente num universo pessoal ou num universo impessoal? Estamos na consciência de que a principal coisa sobre o universo é que eu sou uma pessoa criada por uma pessoa? Eu vivo num universo criado por uma pessoa que tem propósitos e planos para mim e para o universo? Ou estou num universo impessoal? O mundo não tem nenhum criador ou governante pessoal? Eu vivo como produto de forças materiais impessoais? De capa a capa, a Bíblia descreve o mundo como pessoal. Um Deus pessoal criou o mundo. Ele criou seres humanos à sua própria imagem para administrarem o mundo como seus mordomos. Deus criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, 27 e 28. No mínimo, isso significa que somos pessoais da maneira como Deus é. Somos pessoais de um modo que os animais não são. Como pessoas, a Bíblia diz: fomos criados para refletir o tipo de pessoa que Deus é. Esse é o propósito de imagens. Somente essas imagens são pessoas vivas e não estátuas. Encher a terra com pessoas criadas à imagem de Deus, de acordo com a Bíblia, esse é o destino humano. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e de sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Salmo 72, 19. Como o Criador se comunicará? Isso suscita a pergunta de se e como o Criador tenciona comunicar-se com as pessoas que criou à sua imagem. Todos permanecem em alguma posição em relação a essa pergunta. Não pensar sobre ela já é uma posição. Dizer, não, ele não faz isso, essa é uma posição. E dizer, sim, única e infalivelmente por meio das escrituras cristãs, também é uma posição. E há razões pelas quais todos nós estamos na posição em que estamos. Algumas são conscientes, outras não. Você pode ter pensado nisso e concluído, não posso saber com certeza. Ou talvez tenha pensado e concluído, eu não aprovo o Deus da Bíblia e a maneira como ele diz que as pessoas devem viver.
Ou talvez você tenha lido e visto tanta beleza moral e espiritual em Jesus que concluiu: não posso negar o que tenho visto. Isso é real. Eu estou na última categoria. Permita-me esclarecer onde estou, para que, assim, sejamos claros desde o início e você saiba com o que está lidando neste livro. Então, podemos fazer esta pergunta: por que devemos crer nisso? O lugar no qual pertenço, o lar. Cresci num lar em que se admitia que a Bíblia é a palavra de Deus infalível. Quer tenham sido bem-sucedidos, quer tenham falhado, meus pais tentaram submeter-se à autoridade da Bíblia. Acho que eles foram muito bem-sucedidos. Essa talvez seja a razão pela qual nunca me rebelei contra eles. Meus pais tentaram formar com base na Bíblia suas ideias sobre Deus, o homem, o pecado e a salvação. Eles tentaram harmonizar com a Bíblia suas atitudes e emoções. E tentaram formar seu comportamento pela Bíblia. Isso é o que você faz quando crê que a Bíblia é a comunicação confiável de seu Criador. Apesar das imperfeições do que a Bíblia chama pecado remanescente, Romanos 7, 17 e 20, acho que meus pais foram fundamentalmente bem-sucedidos. O Deus que eles adoravam, o Salvador em quem confiavam, a alegria que experimentavam e o amor que mostravam eram, creio eu, verdadeiramente o Deus, o Salvador, a alegria e o amor da Bíblia. Era tudo real. Eles não clamavam por perfeição ou pelo conhecimento de Deus ou pelas respostas a esse conhecimento. Sabiam o que a própria Bíblia ensina sobre nosso conhecimento. Agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Podemos conhecer verdadeiramente, mas não podemos conhecer exaustiva e perfeitamente enquanto formos pecadores. Virá o dia em que Jesus retornará à terra e os seguidores de Jesus serão transformados. Não haverá mais pecado. E ainda que não nos tornemos oniscientes, deixaremos de crer em coisas erradas. 1 Coríntios 13, 12. Mas agora somos criaturas falíveis, que tentam submeter-se tão plenamente quanto possível a um livro infalível inspirado por Deus. Meus pais acreditavam nisso, e eu também cresci acreditando. À medida que eu ia recebendo educação formal, durante 20 anos, os desafios à visão da Bíblia foram muitos e constantes. São muitos e constantes até hoje, e suponho que haverá muitos deles até que Jesus volte, porque um dos mais proeminentes escritores da Bíblia predisse: haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Esse tempo já estava acontecendo quando a Bíblia era escrita, e há boas razões para crermos que, à medida que o fim do mundo se aproxima, um tempo que ninguém pode prever, a Bíblia será cada vez mais combatida. Portanto, quando passei pela faculdade em Illinois, pelo seminário na Califórnia e pela pós-graduação na Alemanha, não fiquei surpreso com o fato de que objeções a essa visão da Bíblia se intensificavam em cada etapa. Alguém pode realmente continuar apegado à visão de sua juventude, embora esteja numa pós-graduação na Alemanha, onde praticamente ninguém compartilha de sua visão, nem alunos, nem professores? Sustentado pela visão.
Talvez pareça estranho, mas sustentar a minha visão nunca foi a maneira como a experimentei, pelo menos não até onde posso lembrar. Acho que foi mais como se a minha visão sobre a Bíblia me sustentasse. Ou, como creio hoje, Deus estava me sustentando por esclarecer, iluminar e aprofundar minha visão sobre Ele na Bíblia. Creio que essa é a razão pela qual a visão que recebi de meus pais permaneceu mais convincente do que qualquer visão concorrente ao longo de minha jornada. Estudei muitas opiniões conflitantes sobre a Bíblia. Tive de fazer isso. Isso é o que a educação em artes liberais faz. Expõe você a grandes cosmovisões alternativas, como as chamamos. E no seminário, os desafios se tornaram mais focados em historicidade, formação e preservação da própria Bíblia. Depois, na pós-graduação, não apenas li sobre essas opiniões. Tive seminários e discussões com pessoas que sustentavam tais opiniões, ensinavam e escreviam livros sobre elas. Em outras palavras, os desafios à minha visão sobre a Bíblia se moveram de desafios de cosmovisões e desafios histórico-críticos para desafios pessoais. Entretanto, ao mesmo tempo, minha própria visão estava sendo esclarecida, instruída e aprofundada. Nunca senti como se homens maus estivessem reunidos para derrotar minha pobre visão sobre a Bíblia, formada na escola dominical e na adolescência. Em cada época, senti como se a visão crescesse para ser um páreo para quem aparecesse. A visão, mais clara, mais brilhante e mais profunda. Ora, preciso ter cuidado aqui, pois, do contrário, criarei uma impressão equivocada. O que acabei de escrever parece muito intelectual e pode dar a impressão de que o que estava acontecendo era que eu estava me tornando mais esperto. Acho que eu estava aprendendo cada vez mais a respeito das pressuposições, de falhas lógicas de certos argumentos e do mau uso de informação histórica. Mas isso não foi decisivo. Não estou falando sobre tornar-me esperto quando digo que minha visão se tornava cada vez mais clara, mais brilhante e mais profunda. O que estou dizendo pode ser mais bem compreendido se você tomar a palavra visão não apenas no sentido intelectual, como ponto de vista, mas no sentido estético, como em vista, visão ou escopo de visão. Não me lembro de ter apenas uma visão da Bíblia como um livro sobre a mesa e eu o visse dessa maneira e não daquela. Também não me lembro de vê-la como um conjunto de ideias que eu podia entender dessa ou daquela maneira. Não um quadro na parede, mas uma janela. A Bíblia nunca foi semelhante a um quadro exposto em um museu que eu visse de uma ou de outra maneira. Em vez disso, a Bíblia era como uma janela, ou como um binóculo. Minha visão da Bíblia sempre foi uma visão por meio da Bíblia. Portanto, quando digo que, ao longo da vida, minha visão se tornou cada vez mais clara, mais brilhante e mais profunda, estou dizendo que a realidade vista por meio da Bíblia se tornou mais clara, mais brilhante e mais profunda. Mais clara quando os contornos se tornavam menos indistintos e eu podia ver como as coisas se harmonizavam em vez de obscurecerem umas às outras. Mais brilhante quando a beleza e o impacto de toda a mensagem ficavam cada vez mais atraentes. E mais profunda no sentido de perspectiva de profundidade. Suponho que os fotógrafos diriam profundidade de campo. Coisas estendidas para a eternidade,
com implicações admiráveis, tanto em direção ao passado como ao futuro. Isso poderia ser resumido pela expressão a glória de Deus. Isso era o que eu estava vendo. Isso era o que estava mudando para eu enfrentar os desafios. Não era um esforço intelectual. Ver não é um esforço como pensar. Apenas acontece. Talvez precisemos esforçar-nos para chegar à beira do Grand Canyon, mas quando chegamos lá, ver não representa um trabalho. Precisamos viajar até os Alpes ou o Himalaia, mas quando chegamos lá, ver não é um esforço. É dado a nós. Eu fiz meu andar e meu viajar. Isso é o que a educação faz, mas não fiz o meu próprio ver. E essa é a razão pela qual digo que não foi como se eu estivesse sustentando minha visão da Bíblia, mas, ao contrário, era a visão que estava me sustentando. Em outras palavras, Deus estava me sustentando por tornar a visão sobre modo atraente. Se você ficar na beira do Grand Canyon ou fizer rafting descendo o Rio Colorado no interior do Canyon, como eu fiz no verão de 2012, é correto dizer-lhe que você será sustentado pela visão, a contemplação, a vista. Isso era o que a Bíblia estava fazendo por mim. Estava me sustentando. Não era eu que a estava sustentando. Quando as nuvens vão embora. Eis uma analogia, uma parábola viva de como isso se desenvolveu. Num daqueles dias de rafting, descendo 300 quilômetros pelo Rio Colorado, através do Grand Canyon, começou a chover. Isso não foi preocupante porque já estávamos molhados das corredeiras. Estávamos vestidos para aquilo. A parte frustrante foi que era a hora do lanche e havia somente praias pequenas onde podíamos parar e comer. Então, preparamos as mesas e armamos um grande guarda-chuva para manter a chuva longe de nossos sanduíches de manteiga de amendoim. Mas a chuva era tão intensa e o vento tão forte que o guarda-chuva foi inútil e tivemos de comer sanduíches encharcados. Rimos disso, mas foi desagradável e frustrante. Por um momento, minha visão não era tão clara, brilhante e profunda. Talvez estar no Grand Canyon não fosse tão atraente. Talvez um sofá quentinho lá no hotel em Las Vegas fosse bem mais atraente. Pouco sabíamos do que estava prestes a acontecer. Embarcamos em nossos 2 grandes botes azuis, impelidos a motor, e voltamos a descer o rio. A chuva parou e o céu começou a clarear quando, de repente, quase simultaneamente, muitas cachoeiras irromperam no rio à nossa frente e atrás de nós, fluindo das paredes do cânion. Algumas eram gigantescas, atingindo centenas de metros. A água que descia dos desfiladeiros era vermelha. O guia, então, explicou o que havia acontecido. Ele disse que, durante a chuva intensa, a água nos desfiladeiros desce das encostas e cresce até se tornar um rio caudaloso, um rio temporário, formado pela chuva num lugar onde raramente chove. Dezenas de rios temporários à procura de um lugar para desaguar. Quando a água alcança certa força, cai do precipício para o cânion como uma cachoeira, e a cor vermelha se deve ao solo que a água pegava no caminho. Foi maravilhoso. Então ele disse: talvez não vejamos algo semelhante a isso em 100 anos. Essa é uma parábola de como Deus me sustentou por minha visão da Bíblia, ou seja, minha visão por meio da Bíblia. Quando a visão começava a parecer nublada,
chuvosa e frustrante, e outras visões da vida começavam a parecer mais atraentes, Deus abriu os céus e fez até a chuva contribuir para a minha visão irresistivelmente bela de sua glória. Ele nunca permitiu que qualquer outra visão de realidade sobrepujasse a visão da Bíblia. Portanto, sim, eu ainda sustento a visão básica que meus pais sustentavam e que a igreja cristã tem sustentado em toda a sua história até que as luzes do iluminismo começaram a cegar as pessoas para as estrelas e a seduzi-las para longe do esplendor da glória de Deus. Esse é o lugar em que ainda permaneço, na beira do Grand Canyon, aos pés do Himalaia e, às vezes, fazendo rafting nas profundezas da glória. Mais especificamente, que tipo de binóculo é a Bíblia? Que tipo de janela para a glória de Deus ela é? Permita-me prosseguir para uma descrição mais exata do tipo de livro que a Bíblia é, conduzindo você de meus dias de educação formal até onde estou hoje em relação à igreja, à escola e ao ministério na internet que tenho mantido. Ensinando alunos de faculdade enquanto a visão se expande. Quando eu tinha 28 anos, encontrei meu primeiro emprego real. Com minha esposa e meu filho, retornei da Alemanha em 1974 e fui diretamente para a cidade de St. Paul, em Minnesota, onde comecei a ensinar estudos bíblicos no Bethel College, hoje Bethel University. Não podia acreditar que eles estavam me pagando para estudar e ensinar. Eu teria feito isso de graça se não tivesse uma esposa e um filho para sustentar. Portanto, o salário de $10.500 anuais era um bônus necessário que acompanhava esse privilégio. Ensinei introdução ao Novo Testamento, grego e estudos de livros individuais do Novo Testamento. Eu amava tudo isso. Até hoje, poucas coisas são mais gratificantes para mim do que olhar para a Bíblia e por meio da Bíblia, tão extensamente até ver o que está lá realmente e, depois, ajudar outras pessoas a verem isso sozinhas. Eu fizera isso nas classes de escola dominical durante todo o tempo em que estive no seminário e também na pós-graduação. Agora, eu fazia o mesmo com alunos de faculdade. Era algo profundamente satisfatório. Parte de minha energia foi dedicada a definir como a visão de meus pais, minha visão, se relacionava com algumas questões difíceis, como, por exemplo, por que há diferentes relatos do mesmo evento nos 4 evangelhos, especialmente Mateus, Marcos e Lucas, chamados evangelhos sinóticos. Por isso, escrevi um breve artigo no início de minha estada no Bethel, intitulado Como são os sinóticos sem erro? Tornou-se minha posição na faculdade bíblica durante os anos em que estive lá. No entanto, minhas energias, de um modo geral, foram dedicadas a olhar pela janela inerrante e não para a própria inerrância da Bíblia. Amei colocar os alunos diante da vidraça de 1 João, 1 Pedro, 1 e 2 Tessalonicenses e o Evangelho de Lucas, fazendo tudo o que eu podia, com oração, exemplo e boas perguntas, para ajudá-los a ver a glória dessa paisagem transbordante de Cristo. O efeito dessa vida saturada de Bíblia foi que uma visão da grandeza, da glória e da centralidade de Deus estava se tornando mais clara, mais brilhante e mais profunda. Descobri que um aspecto dessa glória, ou seja, a soberania de Deus, era incessantemente controversa em todas as minhas aulas. Não importando o texto ou o assunto da aula, essa questão surgiria. Os alunos a veriam brilhando à distância. Alguns teriam dito espreitando ou vagueando. E muitos deles
não gostavam do que viam. Isso não me surpreendeu, mas me colocou em dificuldade. Fiquei no pé deles durante todos os meus dias de faculdade. Eu fora para o seminário como alguém que se alegrava em colocar limites na soberania de Deus por meio de minha vontade autodeterminante, que eu gostava de chamar livre-arbítrio. Esse é o ar que respiramos na América. É também a suposição padrão do coração humano. Por natureza e cultura, ecoamos o Invictus de William Ernest Henley. Não importa quão estreita a porta, quão repleto de punições o livro, eu sou o senhor de meu destino, sou o capitão de minha alma. Uma das razões pelas quais isso parece tão óbvio é que a responsabilidade moral parece impossível sem a suprema autodeterminação humana. E, se alguma coisa é clara na Bíblia, é o fato de que os seres humanos são moralmente responsáveis diante de Deus. Eu nunca havia considerado realmente se essa conjectura, que a responsabilidade moral exige autonomia humana, estava na Bíblia. Mas eu tive de admitir que defender minha própria supremacia volitiva não produziu uma robusta experiência de adoração. Somente no seminário fui capaz de ver que uma das mais elevadas, mais vermelhas e mais magníficas cachoeiras no cânion da glória de Deus era sua absoluta soberania. Em meu exame final num curso de teologia sistemática, escrevi: Romanos 9 é como um tigre que está solto e devorando defensores do livre-arbítrio como eu. A batalha fora dolorosa e houve lágrimas ao longo do caminho. Mas agora a luta estava acabada. O que parecia ser um ataque à minha liberdade se tornou o fundamento da minha esperança. Romanos 9 e a chamada ao pastorado. Então, eu sabia o que os alunos estavam sentindo. O problema foi que, ao tentar mostrar-lhes o que descobri em Romanos 9, por exemplo, muitos deles não se convenceram. Argumentaram que Romanos 9 não significa o que Piper diz que significa. E eles contavam com livros e professores para apoiá-los. Por fim, quando chegou meu ano sabático, usei a primavera de 1979 até janeiro de 1980 para escrever a mais completa abordagem de Romanos 9, 1 a 23 que eu podia escrever. Naqueles meses, coloquei meus olhos naqueles 23 versículos e o examinei tão arduamente quanto podia, dia e noite. O livro foi publicado em 1983 com o título A Justificação de Deus. Em primeiro lugar, eu o escrevi por causa de minha própria consciência e, depois, por causa de meus alunos. Eu estava vendo realmente o que está ali? Herdei de meus pais não somente uma visão elevada da Bíblia, mas também uma visão sensata de minha própria pecaminosidade e falibilidade. Eu não era sem erros. A Bíblia era. Por isso, eu estava escrevendo aquele livro para testar o que vi em Romanos 9. No entanto, algo totalmente inesperado aconteceu. Enquanto eu trabalhava em Romanos 9, dia após dia, durante meses, a visão da soberania magistral de Deus não somente se tornou cada vez mais clara, como também se apoderou de mim de um modo que nunca planejei. Quando eu era criança e adolescente, as pessoas me diziam: "Você será um pregador como seu pai?" Meu pai era um evangelista viajante, um grande pregador, em minha opinião. Eu o respeitava e amava profundamente, e ainda o amo. Mas eu sempre respondi não. A razão era que eu não podia falar diante de um grupo de pessoas sem ficar paralisado. Era uma condição horrível para um adolescente, e até hoje levo isso em consideração. Deus removeu parcialmente esse fardo quando estive na faculdade e no seminário.
eu me tornei capaz de ensinar. Mas ensinar parecia muito diferente de pregar. Entretanto, naquele período de licença, o Deus de Romanos 9 parecia estar me dizendo por meio da janela de sua palavra: eu serei proclamado, não apenas analisado. Serei anunciado, não apenas estudado e explicado. E, pouco a pouco, cresceu em mim o desejo, totalmente inesperado, de abandonar a academia e pregar esse grande e glorioso Deus de Romanos 9. Eu queria ver o que aconteceria. Queria colocar em teste se pregar todo o conselho de Deus, com uma visão de Deus que muitos alunos achavam ofensiva, poderia fazer crescer, sustentar, nutrir, deleitar, guiar e fortalecer uma igreja com pessoas de todas as faixas etárias e de diferentes contextos educacionais e étnicos. Por um lado, isso parecia uma mudança para exaltar a grandeza de Deus, mas, por outro, parecia um desafio à autoridade e à veracidade da Bíblia. Eu poderia pregar o Deus da Bíblia como ele realmente se apresentava no texto? Todas as coisas que a Bíblia diz sobre Deus, o homem, a salvação, a santidade e o sofrimento podiam ser proclamadas com clareza pura para que as pessoas fossem edificadas, as almas fossem salvas, as missões avançassem, a justiça descesse como rios e a alegria abundasse até em meio à tristeza? Olhando através do livro no púlpito. Não pude resistir a essa chamada. Ela se tornou irresistível na noite de 14 de outubro de 1979. Na manhã seguinte, minha esposa disse que já esperava por isso e que apoiaria a mudança. Renunciei a meu cargo de professor e aceitei a chamada para ser pastor de pregação na Bethlehem Baptist Church, em Minneapolis, Minnesota, onde servi por 33 anos, até o verão de 2013. Minha resposta à pergunta: o Deus de Romanos 9, com sua soberania absoluta sobre todas as coisas, incluindo a salvação e o sofrimento, pode ser pregado sem comprometimento em benefício do crescimento, do fortalecimento e da missão da igreja? É sim. Durante 33 anos, semana após semana, eu contemplava as palavras das Escrituras até ver, por meio delas, a realidade. E depois, pregava o que eu via. Não me lembro de um único fim de semana em que eu não estivesse empolgado em pregar o que Deus me havia mostrado. Às vezes, isso era controverso, mas eu tentava ser tão fiel ao texto bíblico e tão transparente sobre como eu via o que via, que as pessoas confiavam em mim. Eu não queria que elas dependessem de minha autoridade, e sim da autoridade de Deus na Bíblia. Repercutiu o apóstolo Paulo quando ele disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. Em um sentido, eu via todo o meu ministério como uma demonstração da verdade e da autoridade da palavra de Deus, pregada com tanta clareza, inteligência e profundidade quanto eu podia, com a ajuda de Deus. Minha visão da Bíblia, herdada de meus pais, seria tão convincente para os outros quanto fora para mim? A pergunta não era principalmente: eles chegariam a sustentar a minha visão? A pergunta era: a visão da glória de Deus nas Escrituras o sustentaria como havia sustentado a mim? Esse era o teste. A história e, por fim, presbitério de um só pensamento sobre todo o conselho de Deus. Quando cheguei à Bethlehem Baptist Church, em 1980, havia uma declaração muito ampla no que diz respeito às doutrinas.
Sou a favor de uma declaração de fé ampla como qualificação para a membresia da igreja local. Acho isso correto. Penso que a porta para o corpo local de crentes deve ter o mesmo tamanho da porta para o corpo universal de crentes. Mas a porta para o presbitério, ou seja, a entrada para o conselho que prestará contas a Deus pelas almas do rebanho como mestres e líderes, Hebreus 3,17, 1 Timóteo 3:2, 5:17, deve ser mais estreita. Quando Paulo se dirigiu aos presbíteros da igreja, sua ênfase foi que eles não deviam esquivar-se de ensinar qualquer coisa do conselho de Deus, mas dar ao rebanho todo o conselho de Deus. Atos 20, 27, 28. Isso significa que os presbíteros têm de se esforçar para conhecer, esclarecer e preservar todo esse conselho de Deus. Pouco a pouco, ao longo dos anos na Bethlehem, estive pregando, ensinando e liderando de um modo que levasse os presbíteros a terem uma só mente sobre o que é todo esse conselho de Deus. Depois de quase 15 anos, achei que estávamos prontos para trabalhar em direção a colocar nosso entendimento unificado da palavra de Deus em um documento com que todos concordariam. Essa declaração de fé se tornaria o critério, baseado na Escritura, daquilo em que os presbíteros deveriam crer e o que deveriam ensinar. O alvo, é claro, era que as pessoas vissem isso alegremente como a verdade da Bíblia e o adotassem com satisfação. Mas, como as pessoas estavam se unindo à igreja o tempo todo, com diferentes níveis de entendimento bíblico, e como nem sempre concordavam com tudo que o documento afirmava, não fizemos dessa declaração de fé um critério para a membresia. Ela representava a direção em que os presbíteros tentariam guiar o povo, e não a posição que as pessoas tinham que adotar para se unirem à igreja. Em outras palavras, o alvo era que os presbíteros definissem uma posição a tomar, incluindo uma posição sobre a natureza da Bíblia. Essa é a seção 1 no documento. Esse processo de aprimorar o que se tornou a declaração de fé do presbitério da Bethlehem Baptist Church, agora adotada pelo Bethlehem College and Seminary, pela rede de igrejas Treasuring Christ Together e pelo ministério Desiring God, levou vários anos. Eu fiz o primeiro manuscrito e depois enviei o documento a uma dezena de líderes respeitados de fora da Bethlehem para obter opiniões, a fim de ter certeza de que ele evitaria esquisitices. Queria que o documento fosse uma nova declaração da verdade bíblica que exaltasse a glória de Deus e fosse enaltecido da verdade de que Deus é mais glorificado em nós quando somos satisfeitos nele. Mas eu não queria que o documento fosse peculiar, estranho ou incomum. Não acreditamos que Deus nos mostrou a verdade para que ninguém mais a veja. Cremos que é sábio e humilde ter como alvo a reafirmação da glória da antiga verdade bíblica e não a afirmação de novas descobertas. Os presbíteros trabalharam no documento por um longo tempo e não tínhamos pressa. Estávamos fazendo um trabalho para as gerações futuras e não para nós mesmos. Esperávamos preparar uma declaração de fé da qual Deus se agradaria em usar por décadas para proteger e fomentar a verdade nas instituições e na vida das pessoas que haviam crescido na igreja. Assim, 20 anos depois de minha chegada, os presbíteros elaboraram, de forma unânime, a redação da declaração e a igreja votou que, daquele momento em diante, todos os presbíteros adotariam essa verdade como essência do que pregaríamos e ensinaríamos. A seção 1 diz respeito às Escrituras, o assunto deste livro. É a posição que sustentamos. É a posição que define este livro. É a visão que sustentamos. No entanto, acima de tudo, é a natureza da janela para a visão da glória de Deus que nos tem sustentado e me tem sustentado por mais de 60 anos. 1. A Escritura
a palavra de Deus escrita. 1.1. Cremos que a Bíblia, formada de 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, é a infalível palavra de Deus, inspirada verbalmente por Deus e sem erros nos manuscritos originais. 1.2. Cremos que as intenções de Deus reveladas na Bíblia são a autoridade final e suprema em testar todas as afirmações sobre o que é verdadeiro e o que é certo. Em assuntos não tratados na Bíblia, o que é verdadeiro e certo é avaliado por critérios consistentes com o ensino da Escritura. 1.3. Cremos que as intenções de Deus são reveladas por meio das intenções dos autores humanos inspirados, mesmo quando a intenção dos autores era expressar significado divino do qual eles não estavam totalmente cientes, como, por exemplo, no caso de algumas profecias do Antigo Testamento. Portanto, o significado dos textos bíblicos é uma realidade histórica fixa, arraigada nas intenções históricas e imutáveis de seus autores divino e humano. Mas, embora o significado não mude, a aplicação desse significado pode mudar em várias situações. Apesar disso, não é legítimo inferir um significado de um texto bíblico que não seja demonstravelmente transmitido pelas palavras que Deus inspirou. 1.4. Portanto, o processo de descobrir a intenção de Deus na Bíblia, que é seu significado pleno, é um esforço humilde e cuidadoso para encontrar, na linguagem da Escritura, o que os autores humanos tensionavam comunicar. Capacidades limitadas, inclinações tradicionais, pecado pessoal e pressuposições culturais frequentemente obscurecem os textos bíblicos. Por isso, a obra do Espírito Santo é essencial ao entendimento correto da Bíblia. E orar pela ajuda do Espírito Santo é um esforço apropriado para entendermos e aplicarmos a palavra de Deus. Permaneço aqui. É nisso que permaneço, com esperança, alegria e amor. Essa é a janela da palavra pela qual a visão de Deus tem exercido seu poder cativante. Não estou simplesmente sustentando uma visão da Escritura. Eu sou sustentado. A glória de Deus que resplandece por meio da sua palavra tem sido um tesouro irresistível. Nada neste mundo chega perto da beleza e do valor de Deus, de seus caminhos e de sua graça. Depois de quase 7 décadas de ver e experimentar a glória de Deus na Escritura, a doxologia de Judas 24 e 25 é muito pessoal. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Em meu caso, e penso ser isso que Judas tensionava, glória, majestade, império e soberania de Deus são atribuídos a Ele aqui, porque são, de fato, aquilo que faz o guardar. Deus me tem guardado, sustentado por sua glória, por revelar sua glória ao meu coração ano após ano, de maneira que outras glórias não me seduzam. Ele tem feito isso por meio de sua palavra. Para mim, a glória de Deus e a palavra de Deus são inseparáveis. Não tenho nenhuma outra visão da glória de Deus senão por meio de sua palavra. A palavra é o instrumento que exibe a glória, e a glória confirma a palavra. Agora chegamos a uma história mais importante do que a minha própria. A história de como a Bíblia chegou a existir e como tem confirmado sua veracidade e autoridade por 2000 anos. Como sabemos o que a Bíblia é? Quais livros ela contém? Como sabemos que é verdadeira?
Como a Bíblia tem provido a fé bem fundamentada de que ela mesma é a palavra de Deus, essa maravilhosa história da obra de Deus em sua palavra para criar sua palavra escrita e edificar sua igreja no mundo está entrelaçada à minha história e está entrelaçada à história de cada pessoa. Todos serão atraídos a essa história de um modo ou de outro. Tem de ser assim, visto que não estamos lidando com uma deidade tribal e um livro provincial. Estamos lidando com o Criador do universo e com um livro que ele inspirou como um dom para todos os povos do mundo. Convido-o a vir comigo. Não conheço investigação mais importante do que esta. A Bíblia é a palavra de Deus? As Escrituras cristãs são verdadeiras? Como sabemos?